Graça e paz, povo de Deus. Mais uma noite, mais um dia na presença do nosso Cristo. Já fazia tempo que a gente não fazia o culto online, né? Eu até perdi um pouco da prática aqui, mas eu acredito que Deus está conosco. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto público da Igreja Batista Reformada Vida Abundante, né? Nós temos aí bastante pessoas, os irmãos estão chegando também para assistir o culto. Nosso vice-pastor, pastor Zé, lá na Colômbia, também nos acompanhando, e todos os irmãos aí na nossa linda cidade, Águas Lindas de Goiás, não é? Você que vai nos assistir depois pelo YouTube, sejam bem-vindos em nome do Senhor. Eu quero, nesse instante, queridos, iniciar com uma oração, não é? Eu quero pedir para o pastor Zé lá no outro lado do mundo, na Colômbia, a orar por nós nesse início de culto, fazer uma oração introdutória para que nós possamos iniciar o nosso culto. Amém? Amém. Só desativar o mudo aqui para vocês poderem me ouvir. Vamos orar juntos? Deus, nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que temos de, nesta noite, poder nos reunir em teu nome, mesmo que seja de maneira virtual. Ó Pai, nós te louvamos porque as nossas vidas e as nossas saúdes estão entregues em tuas mãos. Nós sabemos que nada acontece fugindo do controle e da tua vontade, meu Deus. Por isso, Pai, nós te louvamos, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Te pedimos, Senhor, uma bênção especial sobre cada família aqui representada, que o teu Espírito Santo possa aquecer os nossos corações nessa noite e nos encher de graça, nos fazendo sentir o teu perdão, ó Deus, e nos tornando mais desejosos de ti, meu Deus, de te conhecer através da tua palavra. Nessa noite, venha falar aos nossos corações, Pai, que sintamos o arder em nossos corações, como os discípulos, quando caminharam contigo após a ressurreição. Envolve-nos, ó Deus, com teu poder, com teu amor. Ó Deus, é o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Só explicando, o pastor Zé está na Colômbia, está a trabalho, né? Para quem vai nos assistir depois, compreender, está lá a trabalho. Aproveitando aqui as explicações, nós estamos hoje... Aí, só para constar, é domingo, são 5 horas aqui e eu estou de folga, tá? Para dizer, nossa, ele foi o serviço e tá, né? Tá certo. Então, nós, excepcionalmente, hoje estamos fazendo um culto online. Uma ou duas pessoas testaram positivo na igreja, embora isso não seja nem 5%, né? Em média, nós temos aí 45, 50 membros, então 10% daria 5 pessoas, não é? Então, menos de 10%, uma média aí de 4% das pessoas, dos irmãos, 2 ou 3 que estão infectadas, mas já estão isoladas, tudo certinho. Mas hoje, por precaução, juntamente com o presbitério e com o diáconos, a gente decidiu fazer online, não é? Até porque para preservar a nossa saúde, né? O pastor Zé está lá na Colômbia, eu estou isolado, o presbítero está com a esposa recuperando, o presbítero Joab está com Covid, então acabou que a equipe de frente ficou impossibilitada de fazer o culto presencialmente. Mas acredito que a partir de domingo que vem já estaremos presencialmente novamente. Já quero fazer um convite para os irmãos. Nós vamos fazer a nossa primeira reunião extraordinária geral anual, tá? Vai ser bem rápido, questão de 1 hora de reunião, mas vamos fazer um culto às 19h15 normalmente. E após o culto, às 8h15, o culto vamos fazer um pouco mais sucinto o nosso culto e vamos fazer essa nossa reunião, tá bom? Então, eu conto com vocês, estejam presentes, aqueles que podem, obviamente, aqueles que não, nós vamos dar um jeito de gravar a reunião, né, se possível, pedir aos presbíteros, solicitar aos irmãos presbíteros que gravem a reunião, tá bom? Para que a gente possa depois disponibilizar no WhatsApp para aqueles irmãos que não poderão vir presencialmente, tá bom? Nesse instante, irmãos, vamos cantar? Vamos louvar? Pedir para o irmão Alisson, presbítero Alisson,
lá da casa dele, cantar conosco. Você continua com o áudio mutado, você pode cantar na sua casa também, tá bom? E ele vai cantar conosco. Irmãos, graça e paz, amém? Se porventura o áudio falhar, os irmãos podem me alertar aí, né? Vamos cantar ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. José, como é que tá? O Dinho vai dar sequência aí no outro, né? Tá desligado aí, viu? Tá desligado o microfone. Aí. Opa, ótimo. Esqueci do meu, o meu estava desligado, meu. Não, tá ótimo, irmão. Vamos dar sequência aqui, então. Verdade. Obrigado, viu? Grande é o Senhor, né? Aleluia. Deus, ele é maravilhoso, ele está conosco. Amém, queridos? O pastor já fez a oração introdutória, já orando pelos enfermos. Nós vamos dar continuidade, então, tá certo? Mais uma vez, todos bem-vindos ao nosso culto online, não é? É um culto breve por conta do tempo, nós não temos tempo, né? O Zoom é só 40 minutos, mas vamos, neste momento, meditar na palavra do Senhor. Você aí de casa, abra a sua Bíblia. O Senhor me deu hoje, preparando com os irmãos hoje, um texto, uma reflexão, princípios e propósitos para uma vida cristã. É interessante pensar nisso porque quantas vezes a gente fica sem norte, né? Seja qual for a situação da vida, ou numa doença, ou numa situação. E eu quero dizer aos irmãos, afirmar algo aos irmãos, que a Bíblia tem a resposta para nós, não é? Olha o que diz o apóstolo Paulo diz para Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,16. Abra comigo aí, é o texto base de hoje, mas eu quero citar até outros textos. Irmãos, se quiserem preparar a Bíblia aí, eu vou pedir para um ou outro ler, ou algumas pessoas lerem para mim um texto, tá bom? Um trechinho de um texto bíblico para a gente dar direcionamento aqui, tá?
2 Timóteo 3,16, que diz assim o texto, irmãos: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça. Então, vejamos que a palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura no geral, de Gênesis a Apocalipse, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, nós encontramos verdades, direcionamentos para nossas vidas, não é? E não há dúvida de que a Bíblia é a nossa bússola, né? É o nosso cerne, né? É o nosso princípio, é o nosso propósito, é a nossa regra de fé. E aí as pessoas perguntam: poxa, pastor Oséias, mas o que te move na sua vida? Não só no quesito fé. E eu sempre digo: a palavra de Deus, as Escrituras. Porque as Escrituras, ela não é só assim, ela só não é um padrão para nós só no quesito fé, mas ela é um padrão para nós em toda a nossa vida, em toda a essência da nossa vida, seja cultural, seja social, seja político, seja espiritual, seja familiar, seja conduta, né, seja moral. Então, a Bíblia é o nosso manual. E é sobre ela que eu quero falar hoje. Bem, alguém pode estar perguntando: poxa, pastor, mas o que significa princípios? Ou que vem do princípio, né? Princípios, né? De vários princípios. Regras, preceitos, por exemplo, morais. Princípios também é caráter. Modo de se comportar que denota justiça e ética. Isso é um princípio. E propósito, pastor? O que é propósito? É o que quer dizer realizar. É um plano, ou seja, é um intuito, é um alvo a alcançar. Grande, ou seja, é uma grande vontade de realizar ou alcançar alguma coisa. Ou seja, propósito é um desígnio, né? Então você tem desejo de fazer aquilo, né? Então você tem um propósito. Então é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Princípios e propósitos para uma vida cristã. Então, eu vou citar aqui alguns desses princípios e propósitos, não é? Se der tempo, eu quero citar 7, mas aquele que a gente conseguir citar. Primeiro propósito e princípio da nossa vida cristã é servir a Deus. Ah, pastor, mas isso é simples, servir a Deus eu não tenho que servir mesmo, né? Então, vamos lá. Josué, abra comigo. Quem pode abrir aí? Josué, uma pessoa só, abre o áudio e pode ler para mim esse texto. Josué, capítulo 24, versículo 15. Vocês estão ouvindo uma música de fundo aí, né? É a igreja aqui no fundo, né? Aí tá uma musiquinha de fundo e tal. Josué, capítulo 24, versículo 15. Quem achou aí individualmente, quiser ler, abra o seu áudio. Se não, não tem problema, eu já estou preparado para ler, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver quem vai abrir o áudio. Alô, Lourdes, por favor, irmão. Aqui. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Então, esse texto é muito enfático. Aqui o contexto é muito interessante de que servir a Deus é servir em todos os aspectos, né? Então, servir a Deus tem a ver assim, com quem você adora, para quem você direciona a sua oração. Então, esse é a ideia aqui desse propósito para a nossa vida. É servir a Deus, não é? Mas servir a Deus, que Deus? Então, a ideia de servir aqui a Deus, de ser servo, né? De fazer a vontade do rei, ou fazer a vontade do Senhor, é justamente conhecer esse Senhor, né? Saber quem é Deus. Né? Então, trazendo esse texto de Josué 24:15 para nós hoje, existe, irmãos, uma necessidade
para que a nossa vida esteja diante do Senhor, né? Esteja nos propósitos do Senhor, servirmos. Temos que servir a Jesus, tempo e fora de tempo. É interessante que outros textos vão dizer que nós temos que servir a Deus em qualquer contexto, seja de bênção, no momento feliz de uma conquista que você tem, ou seja também no contexto de uma dificuldade, talvez um problema de saúde, ou talvez perder um ente querido. Então, servir a Deus é conhecer o propósito disso. Então, eu convido você a servir a Deus com seus princípios e com os seus propósitos. Claro, eu não vou poder citar outros textos por causa do tempo, mas esse é um texto básico que está para vocês. O segundo princípio e propósito da nossa vida cristã é fazer a vontade do Pai Celestial, a vontade de Deus. Vamos abrir? João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Vou abrir aqui também, para que eu possa lembrar aqui do contexto. João 4, 34. Quem achou, pode abrir o áudio e ler, por favor. Vamos lá, 4:34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Bem, olha que contexto legal isso aqui. Olha o versículo 31. Enquanto isso, os discípulos insistiram com ele: mestre, come alguma coisa? Versículo 32, contexto antes. Mas ele lhe disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Aí o 34 que o prefeito Alisson leu. Jesus disse: a minha comida é fazer o quê, gente? A fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Irmãos, esse contexto aqui é incrível, porque Jesus apresentava para os discípulos uma comida, mas não uma comida material, que tenha gosto, mas uma comida espiritual, não é? E essa comida espiritual era fazer a vontade do Pai, não é? E qual era o sentido de Jesus fazer a vontade do Pai? Para concluir esta obra, né? Para continuar fazendo o que Jesus veio à Terra para fazer, né? Ele veio à Terra como homem para morrer, para justificar quem o Senhor tinha escolhido antes da fundação do mundo para aqueles que creem em Cristo Jesus. Então veja que o propósito pela qual o Senhor nos gerou, o princípio que Deus tem para nós é fazer a sua vontade. Um conceito muito prático disso é que quantas vezes nós não sabemos nem qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus, a vontade de Cristo Jesus para nós, é a vontade do Pai para com Jesus e que com Jesus, com Cristo para nós. Então, esse é um princípio para a nossa vida cristã. Façamos, né, a vontade do Pai Celestial, que é a comida, né? Ou seja, concluir esta obra, continuar fazendo a vontade do Senhor para a glória de Cristo Jesus. 3. Terceiro princípio e propósito, que diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Todo mundo já conhece essa passagem, mas vamos ler. Mateus, capítulo 6, versículo 33. O celular está aqui, Sara Costa Mello. Tem um áudio que vazou aí, que abriu. Não entendi. Alguém falou comigo? Eu vou mutar novamente, tá bom? Todo mundo. Senão... Isso, pronto. Agora, todo mundo está me ouvindo certinho? Então, vamos continuar. Nós estamos no
Espera aí, pessoal, que o meu notebook ele vai descarregar. Só um minuto. Abra aí. Estamos em Mateus. Isso. Terceiro princípio. Só um minutinho, Alisson. Só um minutinho. Sim, pronto. Não, tranquilo. Pode ler para mim Mateus 6:33. Mateus 6:33. Vai, então. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O interessante aqui é que o próprio Jesus, né, nos orienta aqui, e aqui é um princípio, né, muito sobreexcelente, em Mateus 6:33, de que busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Nós vamos ler, não vai dar tempo de ler, explicar o contexto, mas textos anteriores vão dizer que essas coisas eram o que comer, o que beber e o que vestir. Olha que princípio lindo. Então, buscar o reino de Deus em primeiro lugar é honrar a Deus, né? Que isso seja um princípio, que isso seja um propósito na sua vida, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Porque certamente Ele olha para nós, né? E nos acrescenta, através da sua justiça, do seu amor, essas coisas. O que comer, o que tomar e o que vestir. Não é? Às vezes algumas pessoas pregam até aqui nesse texto dizendo que, olha, tem que vir primeiro à igreja para Deus prosperar, para Deus multiplicar. E o texto não está dizendo nada disso. O texto está dizendo bem claro de que quem buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas, ou seja, quem busca e faz a vontade de Cristo ou de Deus, né, entende o reino, que o reino é a vontade dele, não a nossa, não é? Ele acrescenta, ele nos dá aquilo que nós precisamos, que é o básico da nossa sobrevivência, que é o comer, o que beber e o que vestir, não é? Depois, irmãos, vai meditar aí exatamente sobre esses aspectos aí. Para a gente ir já para o final, por causa do nosso tempo, o quarto princípio e propósito para a nossa vida. Acabar a tarefa divina. João 17, versículo 4. Evangelho de João 17, 4. Que diz assim, eu vou ler. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Então, aqui Jesus está nos chamando, né? Assim como o Pai chamou Jesus para vir à terra, morrer na cruz por mim, por você, nós também temos uma tarefa como filhos, como escolhidos, como chamados de Cristo, né? Então, assim como o Filho glorificou o Pai na terra, completando a obra que me deste para fazer, nós também temos uma missão, que é dar continuidade a esse evangelho. Esse é o princípio, né? Quando Jesus formou lá os 12 discípulos, foi com essa intenção, né? Para que esse evangelho se multiplicasse e alcançasse muitos. Depois os apóstolos, depois os judeus, depois e nós, os gentios, não é? E aqui estamos para dar continuidade. Então, é propósito de Deus, é princípio bíblico que eu e você, como igreja, possamos dar continuidade a essa tarefa. Que é o que, gente? Proclamar o evangelho. 5. Completar com alegria a carreira. Não é? Está lá em Atos 20, 24 e 2 Timóteo 4, 7, que diz assim, todavia me importo, nem considero que a minha vida de valor algum para mim mesmo. Olha que interessante isso, essa fala aqui, irmãos. Lá é Lucas, né? Atos 20, 24. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, essa era a missão dos apóstolos, não é? Era de utilizar, de ser útil
para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Irmão, isso aqui é lindo, isso aqui é propósito, isso aqui é princípio bíblico. O outro texto de 2 Timóteo 4:7 diz, aí aquela famosa frase do apóstolo Paulo, né? No final da sua carreira, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Não é? Claro que tudo isso faz parte da nossa vida, né? Da nossa jornada, da nossa caminhada. Mas é importante você pensar que o princípio bíblico para nós é completar com alegria essa carreira, não é? Mesmo porque a Bíblia diz que todos vamos morrer, não é? Então, irmãos, a morte, ela virá em algum tempo, em algum momento. Agora, o que é significante para nós, o que é significativo para nós é perceber se nós estamos em Cristo. Nós precisamos morrer em Cristo. E precisamos saber muito mais do que a morte. Nós temos que perceber que a vida, ela é breve. E se ela é breve, nós temos que completar a nossa carreira com alegria, com maestria, com louvor, para a glória do nosso Jesus Cristo. 6. Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui, gente. Deixa eu só ver quanto tempo aqui, peraí. Nós temos 5 minutinhos, então dá tempo eu falar mais um. Tá bom? 6, né? Tornar-se semelhante a Cristo, lá em Filipenses 3:14. Isso aqui é lindo, irmãos. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, nós temos que nos tornar muito mais semelhantes e parecidos com Cristo. Quando nós nos tornamos parecidos com Cristo no nosso pensar, no nosso falar, nas nossas ações, nós agradamos a Cristo. Nós estamos dentro do propósito e dentro do princípio bíblico do que é ser um cristão, não é? Então, fique com esta palavra bíblica, não é? Desses princípios e propósitos de se tornar um cristão, ou de ser um cristão, ou continuar firme em Cristo Jesus como um cristão. Então, eu citei para vocês algumas características, né, de um cristão, ou seja, como deve ser a sua vida. Nós falamos sobre servir a Deus, fazer a vontade de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, acabar a tarefa divina, né? E completar com alegria a carreira e tornar-se semelhante a Cristo Jesus. Que o nosso bom Deus vos abençoe, vos dê graça e que ele possa nos conduzir, não é? Certos de que glória a Deus, ele nos ama e ele cuida de nós. Irmãos, nós vamos finalizar aqui, falta 3 minutinhos, vou fazer uma oração bem curta, mas antes disso, se cuidem, bebam muita água, não é? Use as máscaras, o álcool em gel, não é? Não deixe a palavra de ordem que os pastores, o presbitério já passaram para vocês, não se atemorizem, não se paralisem por conta disso, né? Nem na vida espiritual, nem profissional, muito pelo contrário. A vida tem que viver, nós temos que viver. Cristo em nós é a razão da vida. Agora, se cuidem, né? Se cuidem da melhor forma possível, não é? E aqueles que podem, vamos nos encontrar na igreja domingo que vem, presencialmente, na nossa reunião extraordinária, tá bom? Foi um prazer estar com vocês aqui. Sei que o tempo é curto, né? Isso. Mas é muito bom. Deixa eu orar com vocês. Pai amado e Pai querido, nós te louvamos. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Aí está o teu povo, aqueles que nos assistem, aqueles que vão nos assistir, sejam agraciados. Que esses princípios e que esses propósitos possam tomar conta de nós, a fim de que nós possamos não só falar sobre esses princípios, mas internalizar esses princípios, viver, fazer, não para nós mesmos, mas para a sua glória. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quem quiser abrir o áudio aí, temos um minutinho. Vamos nos despedir aí, Deus abençoe. Saúde para todo mundo, se recuperem,
não é? Irmão Menezes está aí, irmã Fátima, Lourdes, a Mari, o Dinha, Joelma, o Zé lá na Colômbia, né? A Netinha, a irmã Edilene, a irmã Suelen, a Sara Costa Mello com a família, o Joabe e a Melo, o Cauã, a Júlia, o Hugo, o Valdeci, a Letícia, a Marina, a Madalena Negona, todo mundo. Beijo. Lotado, né? Igreja lotada. Tô de pé. Viu? Tô de pé, em nome de Jesus. Tchau, gente. Semana de bênção. Tchau, boa Oremos uns noite. pelos outros. Boa semana. Quarta-feira estaremos na nossa sala de permitir, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fiquem na paz. Obrigado, Deus estará Sérgio. sobre. Tchau, gente. Tchau. Tchau, paz. Paz. Se cuidem. Paz, todo mundo. Semana de bênção. Amém. Deus abençoe. E você isolar aí, hein, Joab? Se cuidar aí, hein? Seu herege. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau. Acabou.